Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Adriano Santos. Se você está chegando pela primeira vez, esta é a quinta videoaula do curso Learning SQL. Está sendo ministrado um curso completo de banco de dados no sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle. No vídeo de hoje nós aprenderemos sobre restrições constraints e o passo seguinte será sobre modelagem de dados, o nível lógico. Eu estou procurando dar o curso numa sequência lógica para dar uma boa fundamentada. E na próxima videoaula nós entenderemos melhor o nível conceitual, o mapeamento de dados e aí seguiremos para o nível lógico, já fazendo a estruturação do tipo de dados e das constraints. Então é isso, eu peço que desde já você se inscreva no canal. Se você ainda não assistiu às outras videoaulas, acesse a playlist e faça a sequência para que o conceito ele seja bem fundamentado, que ele tenha uma base. É isso, ative o sininho das notificações para ser avisado quando sair uma nova videoaula e vamos à nossa aula. Você deve consultar a documentação Oracle. Restrições constraint, atributos que podem acompanhar os campos. Os sistemas gerenciadores de bancos de dados disponibilizam as restrições constraints como um recurso que podemos utilizar para manter a integridade dos dados em nossa base de dados. Podemos criá-las fisicamente, no momento da criação de uma tabela ou após, por meio de um comando alter. Constraint primary, chave primária, torna um ou dois campos identificador único de uma tabela. O recurso garante que não há duas linhas com valores duplicados na coluna ou conjunto de colunas especificado. As colunas de chave primária, por padrão, não permitem campos nulos ou not null. Temos o exemplo de uma tabela com campo RE definido como chave primária, identificador único na tabela funcionário. Null e not null. Permite ou proíbe inserções ou atualizações de linhas contendo um valor nulo em uma coluna especificada. O padrão é null do sistema, desde que não seja a chave primária. No nosso exemplo, temos o campo nome e CPF, recebem not null. A partir de então, será obrigatório o preenchimento dos campos nome e CPF not null. Unique, chave única, proíbe que várias linhas tenham o mesmo valor na mesma coluna ou combinação de colunas, mas permite que alguns valores sejam nulos. Temos aqui especificado o campo CPF como not null e unique, ou seja, ele não permite nulos e no campo CPF um valor não poderá se repetir. Constraint check, restrição de verificação, faz uma checagem de valores em uma coluna ou conjunto de colunas após uma condição ser especificada. É utilizada para restringir e validar. Sua sintaxe é constraint, o nome da constraint, o comando check, em seguida, entre parênteses, devemos especificar a coluna e em seguida a condição especificada. Por exemplo, temos aqui o campo idade e uma constraint especificada da seguinte forma. Constraint, o nome da constraint, o comando check, entre parênteses, eu especifico que o campo idade não poderá receber valores menor que 18. Somente será permitido digitar maior ou igual a 18 nesse campo, ou seja, a minha tabela não permite que funcionários menores de 18 anos sejam cadastrados como funcionário da empresa. Constraint foreign key, chave estrangeira. Ela nada mais é do que a chave primária de outra tabela, a qual chamamos de tabela pai, que é herdada com o mesmo tipo de dados, fazendo assim uma relação. No exemplo, a tabela funcionário recebe como chave estrangeira a chave primária, que é o campo ali num_dp, da tabela departamento. Desta forma, teremos os dados normalizados, cadastrados de forma independente e por meio da relação entre as chaves, podemos recuperá-los juntamente, entendendo a qual departamento pertence cada funcionário. Sua sintaxe é a seguinte: constraint, o nome dessa constraint, o comando foreign key, o campo da tabela que receberá a chave primária da tabela pai, logo em seguida referências, onde eu faço referência a qual tabela será herdada a chave primária. Então, referências, departamento, ou seja, eu estou dizendo que é da tabela
departamento que a chave primária será preenchida na tabela funcionário como chave estrangeira. Entre parênteses ali está o campo que será referenciado. O exemplo segue desta forma. Eu tenho a tabela departamento, o campo chave primária, que será criado na tabela funcionário com o mesmo tipo de dado e que será a chave estrangeira na minha tabela funcionário. Ficaria desta forma. Constraint FK_DP é o nome da minha constraint. Foreign key, em seguida o campo da minha tabela funcionário, que vai receber a chave estrangeira. E referências, né? Eu referencio de qual tabela eu utilizarei o campo chave primária como chave estrangeira na tabela em questão. Então, referências, tabela departamento e o campo da tabela departamento. É o num_dp. OnDelete set null. Chave estrangeira definida como null ao excluir. Significa que, se um registro na tabela pai for excluído, os registros correspondentes na tabela filho terão os campos chave estrangeira definidos como nulos. Os registros na tabela filho não serão excluídos. Sua sintaxe é a seguinte: o comando constraint, o nome dessa constraint, foreign key, o campo na tabela que fará a referência receberá a chave primária da tabela pai. Após, eu faço a referência de qual tabela será herdada essa chave primária. Referências, o nome da tabela e, entre parênteses, o campo da tabela. E em seguida, a cláusula onDelete set null. Exemplo, eu tenho aqui a tabela pai com alguns campos preenchidos, o número do departamento, seguido da descrição do departamento, TI, RH e protocolo. A tabela filho é a tabela funcionário, que herda, além dos seus dados, ela herda o campo chave estrangeira da tabela departamento. Eu tenho ali os campos RE, o nome e o CPF. E o campo chave estrangeira, ele fará uma relação com a tabela departamentos, e aí eu posso saber qual departamento pertence cada funcionário. Eu tenho ali o Adriano, que é da TI, a Anne, que é do departamento RH, o Wallace é do protocolo e a Melanie também é da TI. Isso foi possível por meio do campo num_dp, preenchido com os dados 1, que na tabela departamento é referente ao departamento TI, o campo 2, que é referente ao RH, o campo 3 é referente ao protocolo, e novamente ali a Melanie, ela pertence ao departamento de TI, código 1. Na situação hipotética, eu tenho o departamento de TI deletado. E o resultado da utilização da cláusula onDelete set null nos traz esse detalhamento. A tabela funcionário mantém os dados dos funcionários, porém, o campo que demonstra a qual departamento pertence cada funcionário do departamento deletado, ele é setado como null. Ele fica nulo. OnDelete cascade. Chave estrangeira com exclusão em cascata no Oracle. Significa que, se um registro na tabela pai for excluído, os registros correspondentes na tabela filho serão excluídos automaticamente. A sintaxe é a seguinte: constraint, o nome da constraint, foreign key, o campo da tabela, referências, o nome da tabela e o campo da tabela pai, seguido da cláusula onDelete cascade. Temos aqui a tabela pai, com os departamentos já vistos anteriormente, e a tabela filho, também já visto anteriormente. Suponhamos que dessa vez seja excluído novamente o departamento TI, correto? O resultado na tabela funcionário desta vez ficaria desta forma. Os funcionários Adriano e Melanie, eles foram deletados da tabela, juntamente com o departamento de TI. Default, valor padrão. O valor default de uma coluna é o valor que o servidor de banco de dados irá preencher em determinada coluna, caso não seja passado nenhum valor para a mesma, durante uma inserção de valores. Exemplo, o campo UF, marcado ali como char e 2 posições. O valor padrão para este campo fica sendo SP. Neste caso, se o campo permanecer em branco na inserção de valores, ele assumirá o valor SP. Parabéns por vocês terem chegado ao final dessa aula. Mais uma vez eu peço que deixem um comentário, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para ser avisado
quando sairá a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.